Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor, ó Jesus, amigo. Sou feliz em estar aqui. Olá, como vai, companheiro, companheira? Estamos aqui para mais um programa Amor e Caridade. Meu nome é Kátia Moraes e hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu tenho certeza que vocês vão gostar, sobre os espíritos protetores. Quem não gosta de ter uma proteção boa, carinhosa, amiga, não é? E para falarmos sobre esse tema, temos como nossos convidados Marilza Pereira e Juarez Miller. E, para não perdermos tempo, vamos lá. Juarez, vamos começar por você, que você está bem compenetrado. Sabendo que Deus nos ama, que Deus é puro amor, justiça, sabedoria, Ele não iria nos deixar aqui à mercê da nossa sorte, né? Será que Ele nos manda algum espírito para que nos proteja? Como é que funciona isso, Juarez? Bom, queridos amigos telespectadores, mais uma vez estamos aqui, né, para estudarmos as leis divinas. E naturalmente nesses dias de aflições, porque passa toda a humanidade, não só o nosso Brasil, nossa cidade de Teresópolis, enfim, através de enfermidades, de violência, tudo isso que nós estamos acompanhando. E nós, com certeza, temos uma proteção individual, que a doutrina espírita, pegando a tradição católica dos anjos guardiães, Kardec identificou esses seres como espíritos protetores. São aqueles que têm como missão nos acompanhar na nossa empreitada encarnatória, aqui no corpo físico. São espíritos superiores, já que alcançaram um grau de evolução, de bondade, e realmente nos amam. Então, já desde o início do nosso bate-papo, da nossa conversa, ninguém está abandonado. Por Deus, claro, e temos esses espíritos bons ao nosso lado. Certo. A partir daí, nós já podemos vislumbrar a necessidade que temos de nos conectarmos com eles. Não é verdade? Porque eles estão sempre à disposição nossa. Por que ainda precisamos, né, desses seres superiores para nos auxiliar? É porque na nossa escala evolutiva, nós somos considerados, dentro dessa escala, crianças espirituais, infantis ainda. Então precisamos de um tutor, como a criança que não tem o pai, não tem a mãe, que cuida, zela, para ele não se machucar, para não se ferir quando pequenininho. Assim, em relação ao mundo espiritual, nós nos encontramos nessa escala, crianças e que precisamos de uma proteção, né? Precisamos de uma proteção. Marilza, agora vamos passar a bola para você. Esses espíritos, eles nos protegem desde quando? Desde o nosso nascimento? Como é que isso funciona? Boa noite a todos. O nosso entendimento, segundo a doutrina espírita, é que esses seres benevolentes, que assumiram um compromisso com o Pai Eterno, com Deus, de ter sob a sua tutela seres ainda que estão engatinhando no processo reencarnatório. Alguns deles, né, nos acompanham desde tempos imemoriais, né, desde as nossas pequenas reencarnações, a pequena trajetória nossa, né? Muitos nos acompanham desde essa época. Outros assumem conosco nessa encarnação mais próxima. O que queremos dizer é que
sempre temos um amigo espiritual a nos proteger. Não estamos sós. Eu queria perguntar uma coisa, somente para que você explicasse um pouco melhor. Por exemplo, o meu espírito protetor, eu devo ter um, claro, Sim, né? com certeza. Ele me acompanha a partir dessa minha encarnação ou ele já pode vir de outras me acompanhando e me acompanhar ainda por mais outras que eu tiver neste planeta? Pode vir te acompanhando desde esse momento seu de nascimento, dessa nova experiência sua. E pode acompanhar por muitas outras, tá? Entendi. Mas o que um mesmo espírito Sim. pode acompanhar a pessoa em várias encarnações? Dependendo do comprometimento que ele assume, né? Em proteger, em guiar você, Kátia, ou eu, né? Como tantos Qualquer outros, pessoa, né? No seu processo de aprendizado. Agora, Juarez, eu queria que você me respondesse só isso. Essa proteção que eles assumem em nosso benefício, ela é voluntária ou ela é involuntária? Eles são obrigados? Não, você vai proteger o Juarez. Como é que funciona isso, Juarez? Na realidade, a lei divina, ela não funciona obrigando ninguém, né? Desde que somos dotados por Deus do livre-arbítrio, temos a nossa vontade, né, de querer, de escolher. Mas esses nossos queridos protetores já alcançaram um grau de amorosidade que eles pedem realmente a Deus isso como missão e um dever que eles têm de poder nos auxiliar. Então estão ligados a nós, não é? Pelo amor, pela afeição, podemos dizer assim, né? Pela a sintonia e afinidade que eles têm conosco. E, com certeza, são aqueles que intercedem sempre nas escalas superiores por nós. São esses espíritos que, mesmo antes de reencarnarmos, que nós sabemos que a doutrina espírita nos esclarece e comprova que a alma não é criada no momento da concepção. Nós já somos viajores do tempo, não estamos aqui pela primeira vez, não é? Mas ainda estamos no estado, conforme eu falei, infantil, um estado espiritual. Erramos muito, não é? Temos dificuldade ainda de praticar as leis divinas. E eles são colocados ao nosso lado para nos ajudar, como um guia, um ser mais experiente. E, naturalmente, eles têm isso como uma missão. E vão também apresentar, no caso, perante a Deus, a sua tarefa cumprida. Muitas vezes eles se entristecem, né? Porque o aconselhamento deles em relação a nós é permanente, é contínuo. Muitos pensamentos que nos chegam são sugeridos por esses anjos, por esses espíritos bons. Mas nós temos o nosso livre-arbítrio, que é aí que nós vamos ver por que nós nos desviamos muitas vezes. Ok, agora deixa eu passar a bola para a Marilza, que eu vou entrar nesse tema. Ele pode nos abandonar, Marilza, quando nós não ouvimos os conselhos dele? Como é que funciona isso? Eu não diria abandono, né? Mas eu diria que eles se colocam numa retaguarda. Porque... Boa palavra, retaguarda, gostei. Né? É como uma mãe ou uma mãe amorosa que fala para o filho, não mexa na tomada, não vai ali colocar o dedo porque vai machucar. Aí a criança vai lá porque quer teimosa, quer experienciar aquilo e coloca o dedo na tomada e leva o choque. Também podemos relacionar com os espíritos protetores, né? Nosso anjo, nosso amigo amoroso protetor. Passa vários tempos, conforme o Juarez falou, nos sugerindo boas ideias, encontrando conosco no sono, dando informações. Mas nós, na nossa rebeldia, nem sempre ouvimos os bons conselhos. Então, ele nos deixa
para assim, ver o que vai dar. Eu vou deixar ela passar pelo que ela precisa passar, porque ela não está me escutando. Então, eu vou depois, quando ela estiver lá chorosa, já mais receptiva, amadurecida, aí eu chego perto de novo, dou mais uma sugestão. Seria mais ou menos isso? Sim, com certeza sim. Entendi. Até porque, por conta da superioridade deles, moral, eles não interferem no nosso livre-arbítrio. Nós temos a livre escolha, né? De tomar o caminho pelo qual decidimos caminhar. Entendi. O Juarez, agora eu queria te perguntar uma coisa, que deve ser a dúvida aí do nosso telespectador. Esses espíritos protetores, eles nos dão sugestões, não é? E nós, muitas vezes, não os escutamos e aí eles se afastam para deixar a gente aprender, né? Acertando, errando, conforme a gente quiser, certo? Agora, os obsessores, eles também ficam nos sugestionando o tempo todo. Como que nós podemos diferenciar um conselho de um obsessor para um conselho de um protetor? Bom, não é difícil? Olha, primeiramente, nós temos que considerar o estado emocional e espiritual do indivíduo. Não é? Porque nós temos uma figura, isso dá naquelas revistinhas de desenhos, né, que nós compramos aí nas bancas de jornais, nós observamos, né, o personagem, quando ele está em dúvida, aí nós temos um anjozinho, uma figura do bem, eles colocam um diabinho, né? Isso. É importante, isso é muito bom ser colocado, é figurativo, mas ver que a decisão vai ser nossa. Então nós temos que ver o nosso estado íntimo também, né, daquilo que nós desejamos realmente para nós. O bem é sempre o bem, né? O mentor está sempre procurando nos orientar, nos mostrar o melhor caminho a ser seguido. Podemos dar um exemplo, né? Jesus está conosco há mais de 2000 anos. O Evangelho de Jesus está aí. Todos nós estudamos o Evangelho de Jesus. Em todos os templos cristãos estudam o Evangelho de Jesus. Ele mostrou o caminho. Mas quantos realmente, verdadeiramente estão seguindo este caminho de Jesus? É verdade. Não é? Então, ele falou que a porta estreita é a porta da abnegação, do trabalho, do sacrifício. E a porta larga é a mais frequentada, porque nós cedemos aos nossos desejos, aos nossos impulsos inferiores. Mas esses amigos espirituais, podemos dizer assim, que têm o compromisso junto a Deus de nos guiar por um caminho do bem, eles não desistem, como diz a nossa amiga. Eles permanecem sempre nos intuindo, nos mostrando o caminho a ser seguido. Mas a decisão é sempre nossa. Por isso que depois, quando escolhemos mal, não temos que acusá-los ou culpá-los de alguma coisa, porque a escolha é nossa, sempre nossa. Então, a influência negativa é o mundo, nós estamos sujeitos a todo esse tipo de influência. Tanto junto ao mundo dos encarnados, quanto principalmente dos desencarnados. Então, esse nosso anjo guardião, ou espírito protetor, como queiram, porque é sinônimo, nós podemos dizer, não é? A verdade é que eles estão sempre nos orientando através daquela vozinha silenciosa. Agora, para podermos ouvi-lo, é importante fazer aquela conexão, aquele recolhimento interior, através de quê? Da prece. Buscarmos ele, pedir a proteção deles, que eles estarão sempre aptos. Então, parte de nós a abertura para podermos ouvi-lo com mais intensidade. Eu entendi. Agora deixa eu passar a bola para ela. Significa o seguinte: se eu não estou equilibrada, se eu estou com as minhas emoções afloradas, eu posso escutar muito mais um espírito que não queira o meu bem. Sim. Não é? E se eu
tiver alguma assim, harmonia, tiver mais em equilíbrio, eu estou mais propensa. Como é que a gente pode fazer numa hora de crise? Digamos que você tenha que tomar uma decisão muito importante, tem um dilema na sua frente, tem que fazer uma escolha. Como é que a gente pode fazer para a gente perceber a presença do nosso protetor? Nos momentos de decisão, nós, por conta de um processo da sociedade, nós achamos que temos que tomar as decisões que nos vêm logo à cabeça. Então, muitas das vezes, essas decisões de ímpeto não trazem nunca bons resultados. E conforme o Juarez falou, quem conhece o Evangelho vai lembrar das palavras de Jesus, que ele nos asseverou a seguinte frase: um grande sábio da antiguidade vos disse: homem, conhece-te a ti mesmo. Então, nas horas difíceis, o melhor caminho é nos conhecermos, nos recolhermos, principalmente em prece, para poder tomar as decisões. Nas horas das crises, nós não podemos ou não devemos tomar decisões, porque certamente nos arrependeremos das decisões que tendem a ser para um caminho negativo. Então, na hora da crise, recolha-se, ore um tanto mais, até que você esteja centrado, com a orientação segura a seguir. Muitas das vezes é melhor calar, para depois recolher os frutos da decisão do caminho do bem. Porque a maioria das pessoas que nós vemos tomam decisões impetuosas, de momento. E aí nós ouvimos assim: puxa, eu não devia ter falado isso, eu não devia ter tomado essa decisão, né? E se arrepende profundamente. Nós, os ocidentais, precisamos aprender a nos recolher, a ouvir a voz interna nossa voz interna, a voz do nosso amigo protetor, para tomar a decisão mais acertada possível. Eu compreendi. Então, meus amigos, a Marilza falou uma coisa com muita propriedade. Nunca devemos tomar uma decisão intempestiva no momento de grande dor, de grande dúvida. Devemos de raiva, muito bem colocado. Devemos sim nos recolher, fazer uma prece, esperar passar aquele momento difícil. Quando estivermos mais calmos, certamente estaremos abertos para ouvir a voz do nosso protetor, os seus bons conselhos, as suas orientações cheias de sabedoria e de amor, que nós vamos então fazer uma escolha mais apropriada e certamente seremos bem-sucedidos, não é? Haja visto assim, como exemplo, Jesus nunca tomou decisões assoberbadas. Sempre com muita tranquilidade, né? Bom, agora vamos a um pequeno intervalo e nós voltamos já já. Tempero da Serra Restaurante Self-Service, funcionando de segunda a domingo, das 11 da manhã às 3:30 da tarde, com um cardápio variado e aos finais de semana, aquele frango assado saboroso. Tempero da Serra Disque Entregas, telefone 99186-9088 e 99811-1688. Rua José do Patrocínio, 322, no bairro de São Pedro. Tempero da Serra. Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato, padaria e lanchonete, açougue, bebidas em geral,
frutas, legumes e hortaliças, direto do produtor. Aqui você encontra papelaria, perfumaria e bazar. Aqui você pode fazer o pagamento das suas contas, realizar saques e fazer depósitos. Preço baixo e bom atendimento você só encontra aqui na Rede Que Barato. Olá, estamos de volta com o programa Amor e Caridade, hoje falando sobre os espíritos protetores com os nossos entrevistados Marilza e Juarez. Vamos lá, Juarez? Queria saber se os espíritos protetores têm que ser necessariamente espíritos de muita luz, evoluídos ou não? Olha, bom, tem que ser superior, né, ao protegido. Não haveria cabimento um inferior ser protetor de um superior. Vou dar um exemplo muito simples. O que uma criança, hoje, que está no primeiro grau de ensino da escola, requereria, por exemplo, um professor universitário, um professor já numa escala superior, para poder lecionar ainda, ensinar as primeiras letras do alfabeto. Seria isso. Então, existe uma gradação, tudo é gradual, é de acordo com o protegido, o grau. Uma coisa que deixa bem claro a nossa doutrina é que esse ser que protege, que é o espírito protetor, é um ser que já atingiu, conforme já falamos aqui, uma amorosidade grande. É um espírito voltado para o bem. Agora, a gradação dele em intelectualidade e moral é relativa ao protegido, ao grau também de evolução do protegido. Então, não há necessidade realmente de um professor universitário estar preparado para vir lecionar e ensinar as primeiras letras do alfabeto às crianças aqui. Então, o nosso espírito protetor é de acordo com o nosso grau de evolução. Não é? Eu costumo dar um exemplo desses espíritos de escola que nós conhecemos, como Emmanuel, Dr. Bezerra. Por exemplo, o Emmanuel, ser um protetor meu, seria um desperdício de tempo muito grande, né? Porque realmente a minha capacidade, eu estou dando os primeiros passos ainda. Agora, do Chico Xavier, que já é um espírito já bem mais acima, né? Evoluído moralmente, intelectualmente, amoroso. Né? Então, tudo há uma gradação, há uma hierarquia no mundo espiritual. Entendi. Marilza, agora pegando um gancho na pergunta, e as pessoas que são muito más, que ainda fazem atitudes, cometem atos inferiores, que matam, que roubam, que traem, enfim, que são extremamente egoístas. Essas pessoas, elas precisam ter um espírito protetor do mesmo nível que uma pessoa boa, que faz o bem? Como funciona isso? Não necessariamente. Qualquer pessoa voltada ainda para o mal, quer dizer, ainda próximo aos campos da animalidade, porque todos que cometem atrocidades ainda não desenvolveram o bem dentro delas. Elas não estão desamparadas por um espírito protetor, de uma hierarquia um pouco superior a elas. Sempre é um espírito superior, mas só que elas não dão ouvidos. Então, é como o Juarez falou, é como o professor. A todo momento, fala para o seu aluno: menino, vamos estudar, faça a lição, estude em casa. O aluno não atende. Aí, chega na escola, não sabe responder as questões. Mas isso não quer dizer que o professor deixou de ensinar. Muitos casos, os espíritos protetores dessas pessoas ficam, como eu falei, na retaguarda. Eu queria te perguntar, nesse mesmo sentido, Marilza, esse espírito protetor desse ser que ainda se compraz nas coisas ruins,
ele tenta ajudar, enfim, ele faz tudo o que ele pode. E se ele não consegue, ele se sente culpado? Ele se afasta de vez? Não, nunca se sente culpado. Porque a evolução dele em relação ao seu protegido é uma evolução de moralidade. Então, quem tem uma moralidade mais evoluída sabe compreender perfeitamente quem ainda está na retaguarda. E para os espíritos superiores, a trajetória de uma existência é um nada, visto que pelas vidas sucessivas, pelas reencarnações, nós aprenderemos. Então, eles não têm essa ansiedade que nós temos em resumir tudo em uma única vida. Por mais conselhos que eles deem aos seus protegidos, eles sabem que o processo de aquisição do bem é fatal. Hoje é certo, né? certo. Pode demorar mais ou menos tantas tempo, vidas, não é? quantas forem necessárias. Agora, o espírito que está aberto, que ele se propõe ao bem, ele vai avançar muito mais rápido nessa escala de evolução do que aquele que ainda é rebelde, resistente, que se compraz no mal. No mal. Juarez, eu queria só que você continuasse isso que ela está falando, o seguinte, já que o Espírito investe tanto em tentar nos orientar, por que tem que ser uma orientação oculta? Por que ele não pode aparecer na nossa frente e falar, meu irmão, meu filho, por que você não faz isso, não toma aquela decisão? Por que é uma coisa velada que a gente tem que sentir e que perceber? Complementando a resposta da amiga, na realidade, eles não se sentem culpados quando nós não seguimos os seus conselhos para o bem. Mas sim, eles se sentem compaixão de nossas escolhas. Não é? E a sua pergunta, naturalmente que nós, o auxílio deles em relação a nós, a orientação é velada para não interferir no nosso livre-arbítrio, na nossa decisão. Cabe a nós a decisão. Mas como a nossa companheira já colocou, a Marilza, para podermos ouvir essa voz mais alta, mais intensa dentro de nós, é necessário abrirmos os nossos sentimentos, nossas emoções, através da prece, do recolhimento interior. Então, através daí, eles estarão nos orientando, sempre nos mostrando o caminho. Mas eles mostram, já disse aqui, o caminho. Mas quem tem que decidir caminhar somos nós. Então, em nenhum momento eles se sentirão responsáveis por isso, porque a decisão é nossa. Agora, eles têm compaixão. O mais criminoso que seja, por mais criminoso que um irmão nosso seja, que ele que tenha adentrado o caminho do mal, ele tem o seu espírito protetor, bondoso, generoso, né, para poder ajudá-lo. Agora, ele escolheu aquele caminho. O que o protetor o sentimento que terá em relação ao seu protegido é essa compaixão. Mais uma vez, ele sabendo que ele terá que resgatar numa próxima existência. Ele aprenderá o caminho do bem, ou mais cedo ou mais tarde. Entendi. Marilza, agora é uma pergunta que eu acho que o nosso público está querendo saber. A gente, de uma maneira geral, tem algum parente que a gente sente um amor, que já desencarnou? Alguma avó que era tão boa, tão amorosa? Aí eu queria saber o seguinte, um espírito assim, que desencarna já numa idade mais avançada, com mais experiência, com mais vivência, com amor, com mais luz e equilíbrio. Esse espírito que nos ama, que desencarnou, ele tem como nos ajudar? Ele tem como nos proteger? Seria justo a gente ficar pedindo, minha avózinha ou minha mãezinha me ajuda, me protege, me orienta?
Muita gente eu sei que faz isso. O que você pode nos dizer? O parente amoroso que já nos antecedeu na vida espiritual, muitas das vezes nos protege, aparece nos sonhos, nos dão sugestão, orientação. Isso, se esse parente estiver em condições de ajudar. O que é muito pouco provável devido à atmosfera psíquica que a atmosfera terrestre oferece. Muitos dos nossos parentes não estão ainda em condições de auxiliar-nos, porque haja visto o processo evolutivo de cada um deles, o processo de desprendimento, mas uma grande parte deles que nos ama, que mantiveram relações estreitas de amorosidade, que nos aconselharam durante toda a nossa vida, continuam certamente nos auxiliando agora no plano espiritual. O que não valida é ficarmos a todo instante chamando-lhes a atenção para todas as coisas que precisamos tomar decisões em que nós somos responsáveis pelas decisões. É aquilo que eu falo, tanto no mundo dos encarnados quanto dos desencarnados, todos nós temos tarefas a desempenhar. E às vezes o nosso parente amoroso tem tarefas, estão ocupados no trabalho de serviço no bem, né? No serviço do Cristo. Então, nós colocamos isso. Não sabemos aonde eles estão, o que eles estão fazendo. Se eles estão preparados para essa tarefa, né? Para poder... Porque aqui temos que separar o apego. Que a nós ainda, a grande maioria, chamamos por eles pelo apego, pela não compreensão de que eles estão bem, estão a trabalho. Não temos a compreensão do mundo espiritual, que o mundo espiritual é um mundo de trabalho, de benevolência. Isso é muito importante para que você, telespectador, entenda que os nossos seres amados, que já nos precederam na volta à pátria espiritual, continuam sendo amados, queridos, continuam nos amando, mas muitas vezes estão numa outra situação, condição e não podem nos ajudar. Se nós ficarmos mandando socorro, SOS, nós podemos até atrapalhar a evolução, a tarefa desse irmão, né? Desse ente querido. Então é melhor ficar com o nosso protetor mesmo, que Deus indicou para nos acompanhar, não é, Juarez? Você não acha melhor? Esses nossos familiares fazem parte da nossa família espiritual. Como diz a nossa amiga, ele tem tarefas a cumprir também no mundo espiritual. Mas aqueles que já alcançaram um nível de amorosidade, né? Com certeza eles continuam vibrando por nós, nos auxiliando. E volta e meia até vem até nós, nos visitam, né? Através dos sonhos. Quantas vezes nós acordamos e nos lembramos desses nossos amigos, né? Familiares que já retornaram à pátria espiritual, mas que torcem por nós, pelo nosso êxito. São espíritos amorosos. Sonhei com mamãe, sonhei com papai, com vovó. Né? São os encontros né, que se tem ao dormirmos, ao desprendimento do espírito. Os sonhos são essas lembranças que temos, né, desses queridos amigos. Como também, por outro lado, temos aqueles familiares que retornam à pátria espiritual em situações lamentáveis, né? Prisioneiros de vícios, enfim, esses precisam da nossa ajuda. Aí é o inverso. Precisamos continuar aqui orando e pedindo por eles, vibrando por eles amorosamente. Só queremos ressaltar que o amigo espiritual se comprometeu conosco desde o nosso nascimento, né?
Então, esse é que nós devemos, sempre que sentirmos necessidade, orar e pedir o socorro, a ajuda, a orientação através de um necessária. bom conselho, de uma boa inspiração, que às vezes nós pensamos que é nossa, mas é deles, né? Dos nossos protetores. Meus queridos, como é bom a gente saber que todo mundo, o bom, o mal, o justo, o injusto, todos nós temos um protetor que o tempo todo só quer o nosso bem e só investe na nossa felicidade. Vamos a um pequeno intervalo e voltamos já já. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato. Rua Luiz Nogue Júnior, número 900, no bairro de São Pedro. Perfumaria, material de limpeza, bazar, bebidas, açougue, hortifruti e padaria com doces e salgados. Disque Entregas. Preço, qualidade e bom atendimento. Vem pra cá você também. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato, no Perpétuo. Olá, estamos de volta com o programa Amor e Caridade, hoje falando sobre os espíritos protetores com os nossos entrevistados Marilza e Juarez. Já falamos bastante, né, sobre esses amigos queridos. E agora, Juarez, a bola está com você. Eu queria saber, eu e todo o público aqui, se nós podemos ter mais de um protetor ou se temos só um. Olha, sem dúvida, nós, de acordo com a nossa afinidade, nós podemos construir um grupo muito grande de amigos espirituais. Não é? Mas, em especial, quando nós chamamos de espírito protetor, é aquele que tem aquele compromisso individual assumido na espiritualidade de acompanhar a pessoa até o desencarne e depois do desencarne, como acompanha antes do encarne, da reencarnação. Agora, de acordo com a nossa sintonia e afinidade, nós podemos atrair muitos amigos espirituais para a nossa causa. Tanto podemos atrair os bons, olha o que eu estou dizendo, é bom ressaltar, sintonia e afinidade, principalmente afinidade. Se estamos aqui procurando nos encaminhar no trabalho, no bem, procurando ser bons cidadãos, trabalhando, procurando seguir os ensinamentos de Jesus, estaremos atraindo esses companheiros que vibram nesse mesmo padrão vibratório. Como também, se nós estamos nos desviando pelo caminho do mal, podemos dizer assim, da iniquidade, da maldade, enfim, nós vamos atrair também esses irmãos inferiores que vibram nesse mesmo padrão inferior. Então, é através da afinidade, da sintonia, é que nós formamos as nossas amizades, tanto aqui no mundo em que vivemos, no corpo, quanto no mundo espiritual. Aqui é simples. Nós nos juntamos aqui com aquelas pessoas que se afinam conosco. Aqueles que gostam de uma boa música, nós vamos estar juntos para ouvir uma boa música, não é? Assistir um bom filme no cinema. Então, nós aqui nos juntamos de acordo com as afinidades. Então, podemos formar aqui um grupo enorme de amigos, de pessoas que se querem bem, de pessoas que se amam, como também podemos juntar um grupo de seres que se detestam, que se odeiam. Tudo está na questão da afinidade. Eu entendi. Bom, Marilza, há espíritos que se ligam a uma família para proteger essa família? Por exemplo, tem famílias que ficam muito expostas, famílias que fazem, que dirigem obras importantes, tanto na caridade, como sociais, como de trabalho. E existem espíritos, quer dizer,
um conjunto, né? uma equipe espiritual que estaria por conta desta família, ou se não, famílias problemáticas, onde as pessoas se detestam, onde as pessoas têm que resgatar muitas coisas de vidas passadas. Existem equipes além do protetor espiritual? Sim. A doutrina nos esclarece sobre isso. Na Grécia Antiga, a palavra lar vem justamente dessa comunidade. Cada casa tinha o seu protetor, o protetor do lar. Não existia o termo casa. Então, cada casa tinha o seu protetor, com santuário. Isso também nós vimos assim, em alguma época da Idade Média, que as pessoas construíam santuários, igrejas dentro das suas fazendas, das suas terras. O protetor da família, né? Tem isso. Com o passar da modernidade, isso foi sendo esquecido. Mas como nós temos o protetor individual, há um protetor da casa, há um protetor da cidade. Aqui nós temos, né? Há um protetor do país, e Jesus é o protetor do planeta Terra, né? Então, os amigos que estão torcendo por nós, porque os espíritos protetores são aqueles seres criados por Deus e que já atingiram um grau de maturidade psicológica, já atingiram um grau de benevolência. Então eles se reúnem e ficam nos orientando, esperando que nós também cheguemos aonde eles estão. Porque os espíritos são superiores, já atingiram o que todos nós buscamos, que é a felicidade. Eles já estão, né, num estágio de felicidade, que convivem diretamente com o Pai, com Deus, né? E nós temos Jesus aqui como o modelo disso tudo. Então, esses nossos amigos espirituais que se agrupam, esperam também que nós cheguemos para partilhar com ele esse estágio lá de felicidade, frente, né? Lá na frente. Dora Juarez, vamos passar a bola para você. Ela falou uma coisa muito importante, né? Então, quer dizer que existem equipes espirituais que protegem famílias, nações, segmentos da sociedade. Então, todos temos proteção individual e coletiva, não é? Agora, a gente vê tantos países passando por necessidades, por guerras, por, assim, conflitos, assim, muito tristes, com muita dor e sofrimento. Significa que eles têm uma equipe fraca? Como é que funciona isso, Juarez? Não. A equipe sempre ela é boa e competente, com certeza. Como disse a Marilza, são espíritos que já alcançaram um nível de compreensão, de amorosidade, de amor acima podemos dizer assim, da humanidade comum. Mas nós sempre, desde o início aqui, nós estamos nos referindo que nós temos o nosso livre-arbítrio. A coletividade, ela se forma através da individualidade de cada um. Então, os países, as nações, têm aquele grupo coletivo que tem as suas tendências, naturalmente. Ali existe a proteção. Não é? O protetor, por exemplo, aqui do Brasil, que foi nos trazido, é Ismael. Dito aí pelo Chico Xavier, desde Humberto de Campos, naquela obra
Brasil, pátria do Evangelho, Um coração do mundo. Ismael seria um espírito de uma hierarquia muito elevada. elevada, né? que é o protetor, aqui que coordena, podemos dizer assim, todo o amparo, o auxílio ao nosso país. Não obstante, toda essa ajuda espiritual, nós assistimos o que estamos assistindo, porque cada um tem o seu livre-arbítrio. Os espíritos protetores, sejam individuais ou uma coletividade de espíritos auxiliando a um grupo, a um país, eles não podem interferir diretamente nas decisões das pessoas. Então, a responsabilidade corre pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões. Vamos responder perante as leis divinas, por isso, cada um, segundo os seus atos. Então, é importante agora a gente ter a certeza que nenhum país que esteja passando um momento agora de guerra, de crise, de dor e de sofrimento, não está tendo a assistência espiritual. Ao contrário, nesses momentos, aí que eles procuram ajudar mais ainda, auxiliar e inspirar a todos esses dirigentes. Nós recebemos agora uma comunicação, recentemente, um pedido do Dr. Bezerra de Menezes, através do Divaldo Pereira Franco, médium, pedindo principalmente aos espíritas que orassem, que vibrássemos para todo o nosso povo, para todos os dirigentes aqui, governantes do nosso país, para que possam ter o bom senso, para que sejam inspirados, intuídos pelos seus protetores a decidirem em prol do povo, do bem-estar do povo. Então não é a gente vibrarmos com pessimismo, com derrotismo. Não, todos somos imperfeitos, porque habitamos esse planeta, que aqui é planeta dos espíritos ainda imperfeitos. Perfectíveis, quer dizer, estamos buscando a perfeição, mas ainda nos encontramos num estado inferior. Então, há toda uma proteção do mundo espiritual, nos auxiliando, procurando nos alertar, através das mensagens que chegam, não é? Do mundo espiritual. E todas as religiões têm os seus missionários do bem, alertando, procurando incentivar a pessoa a caminhar, não é? Na estrada apontada por Jesus, que é a estrada do bem. Mas é importante ressaltar sempre: a cada um segundo as suas obras. Jesus já houvera dito isso. O que significa? Nós escolhemos, somos responsáveis pelas nossas escolhas. Certo. Marilza, significa que nós, nesse planeta, conforme o Juarez falou, nós precisamos de espíritos protetores. Conforme nós formos evoluindo, nós precisaremos. Os nossos protetores têm espíritos protetores? Ah, sim. Observando a escala evolutiva, só os espíritos puros são seus próprios protetores. Espíritos Jesus, por exemplo. Puro, Ele é senhor de si. Ele já atravessou todas as etapas, venceu todo o seu caminhar. Os graus evolutivos. Sim, todos os graus. Ele é perfeito na intelectualidade, ele é perfeito na amorosidade. Então, ele não tem mais como errar. Então, eles vivem no seio do Senhor, conforme está nas Escrituras. Nós ainda precisamos, porque passamos ainda pelo processo de aprendizado. Se não tivermos como base a lei da reencarnação, fica muito difícil compreender tudo isso. Evoluímos somente 10% em moralidade. Já atingimos patamares dentro da intelectualidade nunca antes imaginados. Nós, habitantes do planeta, já estamos nas últimas escalas do conhecimento.
mas em moralidade ainda estamos a 10%. Por isso, tanta iniquidade, tanto roubo, tanto assassinato, porque o homem ainda não aprendeu a ser amoroso. Ele ainda não executa a lei divina, que está escrito, não matarás. E Jesus, nos asseverou, não faça ao outro aquilo que você não quer que seja feito a você. Resumiu todos os ensinamentos em um só, Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E o que vemos aí é um mundo, um planeta que 2/3 se diz cristão, mas não exemplifica a mensagem do Cristo. A mensagem do Cristo ecoa como um vazio. Por isso, tanta coisa que nós vemos. Se você não tiver por base a reencarnação num processo contínuo, que não tem tempo. O tempo é o tempo de cada um. Quando as pessoas se cansarem de fazer o mal, eles inexoravelmente vão caminhar, vão escolher o caminho do bem. E aí não temos pressa. A doutrina dos espíritos não tem pressa, porque vê nas reencarnações um processo de compreensão da raça humana. A reencarnação, completando o que você está dizendo, colaborando aí, é a justiça divina, plenamente. Sem a reencarnação, não entenderíamos a justiça divina diante de tantas coisas que nós assistimos no nosso mundo atual. E é necessário também, sem o retorno à alma, um corpo novo, que a reencarnação é isso, é uma retomada do nosso progresso, ficaria muito difícil a gente compreender os ensinamentos de Jesus. E outra, a maioria das doutrinas negam esse retorno da alma novamente ao corpo físico, que nós chamamos de reencarnação. Então, nós teríamos uma unicidade da existência. Morreu, estaria definido o nosso estado espiritual. Nós sabemos que a tradição nos diz, uns aceitam até o purgatório, o céu, o inferno e o purgatório. O outro, simplesmente o céu e o inferno. Mas diante do nosso mundo atual, analisando tantas guerras, tanta desigualdade no mundo, tanta fome, violência, crimes contra a vida, abortos, enfim, tantos que nós assistimos, suicídios, enfim. Diríamos que a doutrina espírita, então ela coloca duas opções para que possamos analisar e refletir. Ou o inferno, as penas eternas, ou a reencarnação. A opção está aí, aberta. É só a gente refletir. É a reencarnação. Bom, meus queridos, o tema hoje foi muito interessante. Falamos de reencarnação, falamos de espíritos protetores. Tudo está interligado. Esses espíritos que hoje nos protegem já tiveram várias encarnações. Através delas evoluíram, alcançaram um nível hierárquico alto, que estão podendo agora compartilhar conosco tudo aquilo que eles apreenderam nesse tempo todo. Isso é amor, solidariedade, fraternidade. E o conselho que nós recebemos aqui hoje dos nossos irmãos foi de que nós busquemos sempre estar em sintonia com o nosso anjo da guarda, nos lembrando sempre que esse espírito protetor ou anjo da guarda, que ele é um espírito bom, um espírito de luz. E para estarmos em sintonia, temos que estar aquietados, temos que estar em prece, temos que estar em paz. Aí sim, estaremos com todos os canais abertos para ouvir os seus conselhos, para sentir a presença deles do nosso lado, para que possamos receber essas orientações tão importantes
para nos ajudar nas escolhas do dia a dia. Então, até o próximo programa. Muito obrigada, Marilza. Muito obrigado, Juarez. Fiquem com Deus. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar. Com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir, poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos.